Você já ouviu falar de propionato de testosterona? Pois é uma formulação de testosterona muito conhecida, que gera muitas dúvidas, e você certamente deve ter aquela pulga atrás na orelha. Será que o propionato, ele serve para repor testosterona? E para quem está querendo ficar mais forte, será que ele realmente funciona? Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente, trazendo informação de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde e teu desempenho, e hoje vamos destrinchar tudo sobre o propionato de testosterona, tudo bem? Lembrando de deixar seu like e se inscrever no canal. Quando você dá o like, você me mostra que esse tipo de assunto agrega na tua vida e eu vou produzir mais para você. E quando você se inscreve no canal, logicamente que você não perde nenhuma novidade, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Beleza. O que é, Gabriel, propionato de testosterona? Propionato de testosterona. É um éster de testosterona, certo? É um éster de testosterona. O que é um éster de testosterona? Vamos lá. Os ésteres de testosterona são basicamente o quê? A molécula de testosterona, certo? Anexada a uma cadeia carbônica. Dependendo do tamanho dessa cadeia carbônica, a gente tem o quê? A gente tem um medicamento que vai ter maior ou menor tempo de liberação. Então, um éster muito longo demora muito para ser o quê? Utilizado pelo teu organismo. Então ele vai ter uma meia-vida mais longa, vai ter um tempo de duração mais longo. Um éster mais curto, ele vai ter o quê? Uma liberação mais rápida para o teu organismo e vai ficar menos tempo no teu organismo. Então ele vai fazer um efeito mais rápido. E aí vai precisar, né, de aplicações, de injeções mais frequentes. Tá bom? Beleza, entendi o que é um éster, tá certo? Entendi o que é um éster, Gabriel, entendi. Vamos lá. E o propionato é o quê? É um éster de testosterona. Só que é um éster curto, tá bom? É um éster curto. Um éster curto. Quando a gente está falando de propionato, a gente está falando de um éster curto. Vamos tirar isso daqui porque dá uma atrapalhada. Éster curto significa o quê? Que ele, em relação a outros ésteres de testosterona, é menor. Quais são os outros ésteres mais conhecidos? Nós temos o cipionato como um éster médio, tá certo? O cipionato vai ser um intermediário ali, que a gente sabe que é o deposteron. E a gente tem, por exemplo, o 1-decanoato de testosterona como éster longo, bem conhecido, que é a famosa nebido, que vai ter o quê? Um tempo de duração no organismo muito longo. Uma opção interessante, por exemplo, para TRT, para aquelas pessoas que tem medo de injeção tão frequente, tá bom? Então é um éster de testosterona, a gente sabe que ele é muito utilizado dentro do contexto de emagrecimento, no cutting, né? E eu quero discutir algumas coisas aqui com você. Emagrecimento. O que é que eu falei pra você que é um éster de testosterona? Bem, o éster de testosterona, gente, é um tipo de formulação que foi desenvolvida justamente para mudar o tempo de duração da testosterona no organismo. Então, independentemente do éster, nós vamos ter o quê? A testosterona como o medicamento que vai realmente fazer efeito. Então, estou falando de cipionato, estou falando de propionato, o que é que no final das contas vai fazer efeito? A testosterona. Beleza? Então não tem por que eu dizer que um tipo de éster seca mais do que o outro. Porque, no final das contas, o que vai fazer o efeito é a testosterona. Independentemente da liberação daquela testosterona, ela vai ter o mesmo potencial de efeito em relação a emagrecimento ou em relação à hipertrofia. Não tem sentido eu falar, por exemplo, que o propionato seca mais e o enantato incha. Não tem sentido, tudo é testosterona. Tudo é testosterona. E os dois tipos de formulação são formulações de testosterona que causam picos suprafisiológicos e que são bons, né, para conseguir colocar testosterona em níveis mais altos. Então não tem sentido, às vezes a pessoa associa enantato, cipionato com inchaço, durateston e o propionato como algo que vai secar. Mas de onde é que vem isso, gente? De onde é que vem isso? Bem, isso aqui vem do conhecimento do bodybuilder, do conhecimento do fisiculturismo. E por que isso acontece? Gente, onde é que o propionato é mais utilizado? Na cabeça deles ali é principalmente no cut, tá? Então se é um indivíduo usando o cut, ele está fazendo o que no cut? Está usando termogênico, está fazendo muito cardio, está fazendo dieta restrita e hipocalórica. E aí, eventualmente, ele vai secar. E aí ele associa o propionato como éster que seca. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Já o erantato, muitos utilizam quando? No bulking, onde ele está o quê? Comendo dieta hipercalórica, às vezes não faz cardio. Já não está usando mais termogênico como estava antes. Às vezes dá uma desleixada na programação ali e come muita besteira, tá certo? E aí o que acontece? Ele acaba inchando, acaba ganhando mais volume e inchaço.
E aí ele associa o enantato com inchar, a durateston com inchar. E não é verdade. O que inchou ali foram outras coisas. Então, no final das contas, o que é que vai causar aqui o efeito de testosterona? A testosterona. Não é o propionato. Propionato é só uma forma de fazer com que essa testosterona seja liberada no teu organismo. Então a gente dizer que o enantato, por ser curto, ele emagrece é algo errado. Testosterona, sendo ela cipionato, enantato ou propionato, pode ter um efeito de ajudar no processo de queima de gordura, né? Não é um negócio super power, mas pode ter algum efeito, independente de tudo. Então, o propionato, ele não seca do mesmo jeito que o enantato não incha, tá certo? As duas opções são formulações de testosterona e as duas opções têm muito mais efeito anabólico e podem ser utilizados tanto no bulk quanto no cut. Não tem essa necessidade de fazer essa distinção. Então não vai trocar para cipionato, para propionato de acordo com a fase. Isso não tem sentido. Tá bom? Não tem sentido. Tá bom? Beleza. É claro, propionato, a gente está falando de uma cadeia carbônica curta. Então se a gente está falando de uma quantidade de 100 mg, em 100 mg, por ter um propionato de testosterona, uma cadeia mais curta, de forma proporcional, a gente tem mais testosterona por dose de 100 mg. Então, se estou falando do enantato, em 100 mg ela tem menos testosterona do que um propionato. Por quê? Porque o propionato tem menos cadeia carbônica na sua estrutura. Mas na prática o que a gente vai ter aqui é uma diferença de dose, não de atuação farmacológica do ponto de vista de efeito, tá bom? Beleza. Outra coisa que a gente tem que entender é que o propionato ele só é vendido no mercado paralelo. Então a gente não tem formulações de propionato de testosterona de forma legalizada no nosso país. Por quê, Gabriel? Cara, é o seguinte, o propionato, ele tem uma meia-vida de 2 a 4 dias. A gente tem várias referências dessa meia-vida aqui, é diferente, tá? Tem referências que dizem de 1 dia, tem diferenças que dizem 2 dias, tem referências que dizem que é 4 dias, mas enfim, é menor do que, por exemplo, do cipionato, que é 8 dias, do enantato, que é 7 a 9 dias, do 1-decanoato, que é 33 dias, tá? Onde a gente tem uma aplicação, né, intramuscular, tudo bem? É uma aplicação intramuscular, e isso faz com que, né, a gente tenha um medicamento que não vai segurar a concentração sanguínea por muito tempo. Quando a gente está falando de cipionato, gente, a gente tem um cipionato sendo uma meia-vida de 8 dias e uma aplicação a cada o quê? A cada 2 semanas. Quando a gente está falando de durateston, a gente está falando de um medicamento que vai ter uma aplicação a cada 3 semanas, às vezes. Enantato a cada 3 semanas também. Tá? Então, aqui no cipionato, a gente estaria falando de uma aplicação intramuscular de 2 a 3 vezes por semana para um indivíduo que está fazendo reposição. E qual é a diferença, então? Se a gente está falando do durateston, de um deposteron, é uma aplicação a cada 2 a 3 semanas. Aqui é 2 a 3 aplicações por semana. Será que tem incentivo da indústria farmacêutica fazer esse tipo de medicamento? Será que tem sentido? Será que muitas pessoas iriam querer fazer 2 a 3 aplicações por semana, todas as semanas, sabendo que qual é a principal indicação do uso de testosterona, gente? Reposição de testosterona. É TRT. Será que o indivíduo vai querer ficar se aplicando 2 a 3 vezes por semana? Às vezes para o resto da vida? Não. Então a indústria farmacêutica não tem interesse, não é vantajoso. Não é vantajoso. Por isso que a gente não tem essa formulação, né, dentro do que a gente tem de arsenal terapêutico no Brasil, tá certo? Lógico que a gente tem também o propionato dentro do blend do durateston, tá certo? É uma das opções no blend, mas quando a gente está falando de propionato de forma isolada, nós não temos, tá bom? Beleza. A indicação, como eu falei, principal é a reposição de testosterona, TRT. É lógico que muitas pessoas, como eu falei, utilizam dentro do processo de anabolismo, onde eles utilizam principalmente na fase de cutting, mas como eu falei, isso não é algo necessário. Dá para utilizar propionato no bulk ou no cutting. Logicamente, se eu estou falando de uma coisa que só tem no mercado paralelo, eu indico que você não consuma, tá? Mas eu preciso falar que é a título de informação. Então, no meio do fisiculturismo, é utilizar em doses variadas. As doses mais comuns variam entre 200 a 600 mg por semana, que é o que acontece mais ou menos com as outras formulações de testosterona também, né? Não que eu esteja indicando isso daqui, mas é onde acaba tendo o quê? Maior potencial anabólico com menos potencial de efeitos adversos. A gente passa muito disso daqui, a gente tem muito mais efeito adverso do que efeito anabólico, tá certo? A mais, de forma adicional para a pessoa normal, tá certo? Beleza? Logicamente que eu não estou dizendo que é um uso seguro, mas é um uso que talvez tivesse menos riscos. Logicamente se fosse um medicamento lícito, tá certo? Inclusive se você quiser saber como cuidar do indivíduo, usuário de esteroide anabolizante,
com assertividade e segurança, sem demagogia, com ética, com transparência, vendo exames laboratoriais, sabendo conduzir esse indivíduo clinicamente, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Beleza, Gabriel, entendi. Então é um medicamento que dá para ser utilizado tanto e-book quanto e-cante, geralmente essas doses aqui, semanais, com aplicações de 2 a 3 vezes por semana. Tem pessoas que aplicam todos os dias? Tem. Tem necessidade? Cara, não tem necessidade de aplicar todos os dias, mas tem pessoas que aplicam todos os dias porque tem uma meia-vida menor. Mas a princípio não tem essa necessidade. Talvez dia sim, dia não fosse uma opção interessante, tá certo? Beleza? Beleza, entendi. Outra coisa, é um medicamento que causa picos de concentração suprafisiológico, consequentemente não é algo indicado para mulheres. Mulheres são muito sensíveis a alterações androgênicas e a testosterona é um medicamento bem androgênico. Então a testosterona para mulheres, dentro do contexto intramuscular, não é uma opção. Inclusive, para a mulher ficar mais forte, ganhar mais massa muscular, a gente não usa testosterona. A gente usa medicamentos menos androgênicos, oxandrolona, nandrolona, até oximetolona. Porque a testosterona vai causar muita virilização naquela mulher em doses capazes de promover efeito significativo do ponto de vista anabólico. E aí, quando a gente está falando de uso de testosterona em mulheres, a gente está falando também do uso clínico em algumas condições específicas, a gente tem até vídeo sobre isso no canal, tá bom? Beleza? Então é algo somente para homens. A gente tem alguma série de efeitos colaterais androgênicos principais, queda de cabelo, espinhas, tá certo? A gente está falando também de alguns efeitos, como por exemplo, efeitos eritropoéticos, então a gente pode ter aumento de hematócrito, que pode aumentar o risco de trombose. Efeitos colaterais estrogênicos, a gente pode ter, por exemplo, uma desproporção androgênio-estrogênico no nível de glândula mamária, causando ginecomastia, tá certo? A gente pode ter piora da saúde cardiovascular, se a gente está falando de dose suprafisiológica. A gente pode estar falando de alterações de humor, tá certo? A gente pode estar falando de alterações de libido, dependendo de como é feita essa administração de testosterona, tá certo? Então a gente tem uma série de efeitos colaterais. Isso daí, inclusive, é um tema para outro vídeo. Outra coisa, né? Eu tô saindo aqui muito do basal, muito do que você já deve ter visto em outros locais. Então não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade como esse tipo de vídeo, tá bom? E outra coisa, né? A gente tem que entender que a testosterona é a base para a maior parte dos ciclos masculinos. Se a gente está querendo manter libido, a gente está querendo colocar testosterona pelo menos em doses fisiológicas. Então o propionato pode ser uma opção para manter o nível fisiológico de testosterona? Pode ser uma opção. E aí a gente sabe que a testosterona pode ser utilizada tanto de forma isolada para promover o anabolismo no homem, quanto de forma combinada, onde a gente coloca uma testosterona em dose fisiológica e combina com algum esteroide oral, por exemplo, tá certo? Ou até outro esteroide injetável. Logicamente, se a gente está falando de propionato, colocando junto ali, só em dose fisiológica, junto com, por exemplo, um esteroide oral, por exemplo, vou colocar testo mais oxandrolona. Eu vou escolher o propionato, cara, se eu quero colocar só uma dose fisiológica, que é a testosterona circulando entre 400 e 800 nanogramas por decilitro, eu vou colocar o propionato, eu não acho muito interessante. Por quê? Porque você vai ter que fazer aplicações mais frequentes. Então, por exemplo, no mínimo 2 vezes por semana para deixar a testosterona fisiológica. Será que tem sentido? Não, se for só para deixar fisiológica, é melhor colocar um cipionato, que é o deposteron, usando uma vez a cada 14 dias, né? E aí colocar a oxandrolona de base, né? A testosterona de base é a oxandrolona como agente anabólico principal, né? A adicional. É uma opção. É claro, não, quero colocar 600mg, é diferente, talvez tenha sentido. Mas é claro que eu tô te falando aqui de forma teórica, né? Na prática, o que eu acho mais interessante é nunca utilizar esse medicamento dentro do contexto de que no Brasil a gente não tem formulações legalizadas com ele de forma isolada, tudo bem? Beleza, mas como eu te falei, propionato é parte de um blend de testosterona, que é o conhecido Durateston. E a gente tem Durateston de forma legalizada no nosso país. E, logicamente, então você precisa saber tudo sobre Durateston. E eu vou te deixar um vídeo completo sobre isso. Te espero lá e um grande abraço.